Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 11 horas e 19 minutos, 16/8 de 2022. Temos um pouquinho mais de um mês aí de inverno, porém amanhã ensolarado, com céu azul, 23 graus aqui em São Paulo, nem parece inverno. Eu desejo tudo de melhor a você que me ouve, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, e peço que você nos siga lá no Instagram, Top Traders Underline. Sempre eu coloco conteúdos. Aqui não tem propaganda, pessoal. Vocês veem que o próprio YouTube também a gente trabalha sem propaganda, conteúdo direto e reto, puramente educacional na essência. E eu gostaria que vocês visitassem o nosso Instagram, comentassem quando a gente coloca alguma coisa no feed e também nos stories, porque por aqui o aluno é a nossa razão de ser, então é interessante que nós possamos ouvi-los. Nós temos um day trade em andamento, né? O day trade foi iniciado a 112.840, foi a mercado, a minha ordem pegou nesse valor. De alguns deve ter pego um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. A gente tem um alvo que vai bater agora, ó, 113.640. Daqui a pouquinho vai bater. Aí nós faremos 800 pontos de gain, né? Teremos um lucro de 800 pontos. Deixa eu até confirmar com a minha equipe aqui. Depois eu já mandei ali para eles, que eu pedi para fazer uma artezinha para colocar. Então 800 pontos de gain. Quase bateu. A gente forma algum nível de resistência. Serão aqui 800 pontos, né, de gain, e se bater no 113.680, teremos... Tomar um golinho do meu Bali Summer louco de manga. O objetivo do primeiro desafio alcançado. Esse desafio foi lançado no início de agosto, né? Por que te vejo no 113.680 no mini índice? Porque eu peguei como base o gráfico semanal, né, uma simetria em V, aqui no mini índice. Acho que ninguém acreditava, né? Poucos, mesmo os alunos mais fiéis não acreditavam. O pessoal da minha equipe também ficou um pouco em dúvida, mas a gente vai acertar, ó. Só que era 113.680 no mês de agosto, então poderia até ser até o último pregão útil. Então, hoje é dia 16 e a gente vai acertar antes do... Ó, pegou o objetivo do day trade. Então, olha que interessante. Eu vou colocar lá no grupo... Ó, eu tô gravando agora, são 11h21, vocês vão ver que 11h21 vai chegar uma mensagem lá no Telegram, ó. Alvo do day trade. Ó, você vê que você vai olhar depois seu Telegram, alvo do day trade atingido aos 113.640. Legal. Ponto. Aí eu vou colocar 800 pontos de gain. Como diz a molecada, né? O pessoal fala, quando eu falo 800 pontos de gain, eu falo com ironia, tá? Não, não é não. A molecada não fala gain, então eu vou falar gain também. 800 pontos de gain, muito obrigado pela confiança. E aí eu vou colocar a águiazinha ali voando. Então, alvo do day trade atingido a 113.640, 800 pontos de gain, muito obrigado pela confiança. Então eu estou colocando nesse momento lá nos grupos, vocês vão ver que vai chegar 11h23, né? Vocês verão. E eu acabei de mandar lá no Telegram também uma explicação sobre a rolagem que a gente vai fazer amanhã. Quem precisar rolar hoje, faz no finalzinho, que aí não deve ter uma diferença muito grande de spread. E daqui a pouquinho deve bater aqui no alvo do nosso desafio também. Ok? E aí a gente continua com swing trade. Então é isso aí, queridos. Vamos ver aqui os comentários do YouTube? Então vamos lá. Deixa eu avisar a minha equipe que o alvo foi atingido, que eles podem produzir a arte. Muito bem. Alvo atingido. Se puderem produzir a arte. Agradeço. Ótima terça-feira. A gente tem um grupo ali, né?
Legal. Muito bem, então eu vou prestigiar os nossos queridos amigos aqui do YouTube. Ó, bateu no alvo do desafio, bingo, 113,680, muito bom. Primeiro desafio dos que a gente tem rolando no alvo, eu fico muito feliz. Então vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Almir Lima, professor, parabéns pelo seu trabalho e dedicação e excelentes day trades. Obrigado, querido. Espero que tenha tido um excelente dia dos pais por aqui, foi excelente com os seus filhos queridos. Eu, inclusive, estou com um dos presentes que a minha filha me deu. Tem aqui, ela me desenhou, fez um livro. Escreveu aqui, eu te amo. Papai, você é incrível, espero que goste do desenho, te amo muito. Minha filha, a Raika, me deu esse presente, está do lado do meu computador aqui na minha mesa. Aqui nós tivemos o Dia dos Pais em 2 rounds, fomos almoçar e jantar. Fomos no Garopa, lá em Santo André, no almoço, e depois no Osnir comer um hambúrguer à noite. Já teve final de semana Dia dos Pais que a gente comemorou sexta, sábado e domingo. Tem uma preocupação com o índice, pois vemos que Petro tem subido mais de 30%, cortando na própria carne, reduzindo o preço. Só que aí, Almir, ela está reduzindo o preço, mas ela ainda tem uma boa margem para reduzir. Ela não está passando tudo de uma vez. Acho que para fazer as coisas de forma paulatina, de repente tiver uma alta que é difícil, né? Mas uma grande alta do petróleo ou do dólar, né? Mas ela ainda tem... eu te diria que a Petrobras tem uma margem para fazer umas 3 reduções aí no horizonte, por exemplo, de um mês, ela tem condições de fazer umas 3 reduções aí na ordem de 3, 4, 5%, tranquilamente. Porque ela acompanha o mercado internacional, especialmente o Brent, né? Essa saída de 120 para 90, ela foi adiantada por nós aqui, que seria interessante, inclusive, para arrefecer a inflação. Não faz sentido o commodity caindo 25%, corte dos preços de produtos que vende a ação. E a ação que vende a ação sobe 30% a tirar todo o caixa da empresa, tornando mais suscetível a solavancos. Fluxo é fluxo de dinheiro, não tem carimbo, né? Mas não acredita que estejamos pagando muito caro numa empresa cheia de histórico de de-uso e intervenções? Ok, entendo que o índice não é apenas Petro, mas ele é bastante relevante na composição. Logo, acredita que a qualquer momento possamos ter uma grande derrocada na Petro com isso levando o índice? Acredito que não. Sigamos juntos e fortes na luta e muita saúde e paz. Tua pergunta é genial, muito inteligente e interessante. Eu vou começar falando sobre a Petro. Petro 3 aqui, Petro 4. Então, queridos, primeiro, quando você tem um pivô de alta no semanal, rompimento de 29,78, ela dispara mesmo. Né? Tanto a Petro 3 quanto a Petro 4. Ok? No caso da Petro 4, que a gente acompanha diariamente, 26,93. Hoje, né, se eu tivesse uma ação da Petrobras, eu faria o que eu tenho dito. Eu trabalharia com stop abaixo do dia anterior. Por exemplo, aqui, quem usou esse racional foi estopado. Ou se manteve, se de repente deixou para fazer no final da sessão, que é uma possibilidade, continua comprado. Por exemplo, qual que é a mínima de hoje? 31,50. Eu colocaria 31,49 e vou seguindo no trade. Porque, é claro, quando o petróleo Brent sobe, é natural que a Petrobras suba. Por exemplo, hoje o petróleo está subindo. Né? Ele veio aqui numa região de fundo, 92,82, segurou, está formando um arame, pode até subir um pouco mais. É natural que ela suba. Nós temos aqui o Brent, temos aqui o WTI, queridos. Né? Agora, tem casos, tem dias, né, que o petróleo não sobe e ela sobe. Por quê? Porque é uma empresa extremamente descontada. Né? É uma empresa que é ligada ao governo. A gente tem IGPM menor, sempre que sai, IPCA, os índices de inflação. A gente tem um fluxo estrangeiro muito forte. Pra vocês terem uma ideia, falando em fluxo, ela é descontada por natureza, mas você pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia ou do dia anterior, próximo do fechamento. Então você trabalha de uma forma tranquila, pode colocar no intraday também. Né? Por exemplo, hoje eu colocaria, a gente viu aqui, eu colocaria o stop a 31,48, 31,49, se pegar, pegou. Vida que segue, se não estopar, você vai surfando a movimentação. Até o dia 11, nós tínhamos um saldo de 7 bilhões 432 milhões 737 mil. Aí a gente pega aqui no dia 12 do 8, eles ingressaram com mais 2,612 bi. Um dos alvos é a Petrobras.
Não tenha dúvida, né? Então é isso. Perfeito? Parabéns pela pergunta, ela é inteligente e muito pertinente. Queridíssimo amigo Carlos Prado, Wagner te acompanha há muitos anos, sinceramente é um dos top 3 hoje que eu sigo, confio e recomendo. Nos vemos na próxima imersão, vai ser um prazer tê-lo como aluno na imersão e eu fico muito feliz e honrado. A gente trabalha muito forte aqui, ficamos muito felizes quando a gente entrega algo igual ou a mais do que aquilo que os alunos esperam. L. Cezane, boa noite, Wagner. Vim pela marcação do Vlad no Insta. Já gostei do conteúdo, com análises apresentadas. Parabéns pelo trabalho, querido. Seja bem-vindo. Aluno do Vlad, aluno nosso. O Vlad é uma das referências que eu tenho no mercado. Já fez live comigo, um excelente caráter, profissional da maior qualidade. O Vlad é o rei da estatística. Ele conhece análise técnica profundamente, tem didática, é um ótimo professor. E é o rei da estatística. Além disso, ele vai muito acima das nossas expectativas e faz estatísticas surpreendentes que nos levam a estudar o mercado de forma mais profunda. Eu tenho grande respeito e admiração pelo Vlad e pelo Fábio Figueiredo. Carlos Toledo Cerqueira, amém, valeu mestre, sempre muitos conhecimentos, uma simples avaliação, muito grato. Muito obrigado, querido, seja sempre bem-vindo, saúde e paz a você e sua família. Ele diz aqui, quero dizer uma simples avaliação para você e seus conhecimentos, não me interpretem mal, jamais, jamais, um aluno respeitoso como você é sempre bem-vindo, é a nossa razão de ser, né? Agradeço ao Almir, Carlos Prado, Cezane, Carlos Toledo, Everson, meu querido amigo Mário Weber, João Vinícius, amigo de todos os dias, Marcos Menini, Wilson Martinez, Everson, Luiz Evander, Jed Maranhão e Mestre AK, que tornam a nossa gravação, nosso programa mais nobre e interessante. Mestre AK, o Zé Vendinha, eu não posso citar nome, senão posso ter problemas aí, mas o Zé Vendinha é um ministro, é um trader conhecido por todos nós, né? Todas as entrevistas ele tem os gráficos ali ao fundo. Só que o Zé Vendinha agora é Zé Comprinha e a gente tá na compra também, então tá tudo certo. Você só não pode estar na mão contrária a ele, que ele vai na mídia e derruba ou puxa o mercado. Ou ajuda, né? Ele sozinho não faz isso, mas ajuda bastante. Jedi Maranhão deve ser, né? Quando falo no Maranhão eu lembro do Guaraná Jesus, que eu adoro. Alguns falam, mas o Guaraná Jesus é muito doce. Enche um copo de gelo e bota o Guaraná Jesus e para quem gosta uma gotinha de limão. É coisa boa. O que está acontecendo com varejo e construtora está decolando hoje? Jedi, o mercado tem um fluxo estrangeiro muito forte, esses setores estão descontados e o fluxo vai para onde está mais descontado e tem liquidez, são empresas muito líquidas, né? Por exemplo, né, vamos falar aqui do índice de consumo, ICOM. É um setor que foi muito penalizado, né? Os balanços também influenciam. E graficamente, como diria o poeta, está rompendo aqui o 3538, então tem mais espaço para subir. E o índice do setor imobiliário também, o IMOB. Queda de juros, né, o IMOB como tá corrigindo hoje, mas o viés é de alta. Boa parte disso por causa da queda do DI. Dos DIs, né? A gente olha o F25, saiu de 13.515, chegou a bater mínima 11.580. Isso daqui é muito dinheiro, né, para quem opera vendido. E aí, juros em queda, você vê o DI em queda, porque a gente teve uma Selic terminal, né? A 13, eu duvido que suba a 0,25 na próxima reunião, não acredito. E aí esses ativos que foram extremamente penalizados reagem fortemente, principalmente por causa da queda dos juros. Perfeito? Então a gente tem um grande volume, né, no mercado à vista, o fluxo estrangeiro. Ó. Pra vocês terem uma ideia, já soma 10 bi 0,45, esse dinheiro vai espalhando-se e os setores mais descontados recebem fluxo, né? Como diz um aluno meu, quando você vê Show 3 subir, pô, tem grana na praça. Né? Ele faz essa brincadeira que é Time for Fun. Que ele fala que é uma tranqueira de ativos, saiu de 2,40 para 3,20. Pô, isso daí significa 50%. Praticamente. Né? Quase 50%. Se fosse 3,60 daria 50%, 40%. Então tem fluxo na praça. Zé Vander, fala mestre, depois faz uma análise da Google 34 agora. Dispõe aí da nossa
do nosso conhecimento, dos nossos trabalhos, querido. Nós temos a Alphabet. Eu compraria esse padrão. O que a gente percebe aqui? Duas situações. Tem um ombro, cabeça-ombro invertido maior. Acho que a neckline a gente pode considerar essa região da bagunça. E tem um ombro, cabeça-ombro invertido menor. A neckline a gente pode considerar praticamente a mesma. Além disso, entendo que temos aqui desenhado um padrão da alavanca. Né? E por fim, querido, se houver o rompimento de 4 com 19, haverá um pivô de alta. Então, uma situação favorável à compra na minha visão. Perfeito? Everson Luiz, eu trabalhei com o Everson na época que trabalhava como engenheiro ainda numa empresa. Estava estudando engenharia, trabalhei numa empresa ali perto da Calói, tinha um Everson lá que eu treinei, hoje o moleque voa, e na verdade não é moleque, eu tenho 43 na época, né, parecia que nós tínhamos uma grande diferença de idade, ele deve ter 38, 37 hoje, um garoto inteligente, conversa comigo até hoje, educadíssimo, se casou com uma funcionária da empresa também que era excelente, muito dedicada. Então toda vez que o Everson comenta aqui, eu lembro do Everson que trabalhou comigo. Como foi seu time no Cartola? Putz, Everson, não foi bem não. Dá uma olhada se você gosta do meu time no Cartola para essa semana. Ó. Top Traders também é futebol. Eu vinha bem. Essa última rodada eu fiz 48 pontos. Eu faço 80, 85, 90, às vezes 100. Eu não sou um craque assim do Cartola, mas eu acho que quem faz na média 80, 90 pontos não é um craque, mas é bom, né? Só que eu tô num grupo que os caras são craques, ali é difícil. Ó meu time, ó. Reservas, Gatito Fernandes, Mariano, Natan, Gomes e Arthur. Esse goleiro aqui é muito bom. Ele é tipo o Tafarel, né? Pula pouco, bem colocado, não dá rebote. Ó, coloquei Dorival, Santos, Pedro, Arrascaeta e Gabriel do Flamengo, Cano, Pedro de capitão, Zarate, eu acho craque, o Rato também que joga muito, do Atlético Goianiense, Lua Cândido eu acho um jogador de nível de seleção, Arana, Balbuena, Vitor Cuesta. Depois me diz o que você acha aí do... É time para fazer 80, 85 pontos. Só que o problema é que quando eu faço 80, 85 pontos, os caras fazem 100. Se eu faço 60, eles fazem 70, então... É um caso sério nesse grupo que eu jogo aí. Outro dia eu fiz 111 pontos. Os caras fizeram 120, então é difícil. Obrigado. E tem que ir pesado no Flamengo. Então eu nem tinha visto aqui, eu fui. Ó. Então eu acho que eu... Fez 120 pontos, parabéns. Acho que eu segui tua orientação sem ler aqui. E olha que eu sou do Sul. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Grande abraço, sou Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi a cidade onde eu dei o meu primeiro treinamento de opções, em 2007. Wilson Martinez, bom dia, professor. Olá, querido. Vale fecha os gaps e atinge uma LTB ainda em agosto. A LTB começa em 8 de março, passando por 7 de junho. Alvo 77,50. Eu acho que ela busca 80 até o fim do mês, viu, Wilson? Vamos colocar lá na tela aqui, vale 3. Pessoal, detonem nos comentários, né? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like se gostar e principalmente me coloca para trabalhar e atua aí nos comentários, porque aqui trabalha a nossa palavra de ordem. Sem preguiça, sem tiriça, sem mimimi, é faca na caveira. Então, o nosso querido amigo ele fala o seguinte, 8 de março, 7 de junho. Então ele está falando aqui 8 de março. 8 de março. Show, ó. Por isso que é bom vocês comentarem. Eu nem tinha visto isso aqui, ó. Ah, boa. Parabéns, viu, Wilson? Ó, genial. Ó o estudo que o Wilson fez. Eu acho que sim. Olha que inteligente o estudo do Wilson. Por isso que é bom vocês comentarem. Eu não consigo ver tudo, né? Então nós temos um fundo duplo, temos um padrão da alavanca, porque o segundo fundo é mais alto que o primeiro. O eixo é aqui em 68,47, tem esse gap para fechar, então acredito que sim. É isso, e aí fecha esse outro gap aqui também, 77,50, mas eu acho que vai além. Eu penso que vai aqui, ó, 79,69. Tá bom?
Grande abraço a você e parabéns aí pela sua visão de águia. Marcos Menini tá comigo há muito tempo. Nosso amigão aí, já há muito tempo, acompanha o canal. Excelentes day traders no índice. Hoje segurei um Soldados Irente 102.800. Maravilha, valeu. Contrato V está com 2.000 pontos de diferença. Será que vamos ajustar essa diferença para o contrato Q? Não. O que você acha? Olha, genial. Pergunta excelente. Pessoal, atuem na área de comentários. Assim a gente constrói uma comunidade. A pergunta simplesmente genial. Por quê? Porque aí eu tenho a chance de pegar o gancho e explicar. Primeiro, como é que eu sei? Ó, eu vou responder aqui. Me dê a liberdade, querido, de eu responder na sua pergunta para colocar esse link aqui para a galera. Tá bom? Coloquei aqui na sua pergunta. Então, como é que eu sei que o V é o próximo vencimento? Porque eu olho nesse link aqui do ajuste diário de posição, depois do Q vem o V. E realmente tem uma diferença de 2.000 pontos. Ó, 112.585, 114.585. Isso não vai ajustar. Quando a gente for rolar amanhã, vai ter uma diferença talvez um pouquinho menor que os 2.000 pontos. Isso é normal, você não ganha nem perde nada. Quando você zera o Q e você... Eu tô com 500 mini contratos no Q22. Eu liquido e compro 500 mini contratos no V22. Simplesmente eu zerei um, começo a operação no outro. Então eu não perco nem ganho nada financeiramente. Então tem essa diferença mesmo. Agora, perto do vencimento, em outubro, o mercado à vista e o futuro vão estar praticamente iguais. Igual está agora. Ó. Tá vendo aqui, ó? O mini índice 113.210 e o mercado à vista 113.129. Perfeito? E parabéns pela tua operação. Querido amigo João Vinícius, boa semana, querido Wagner. No que diz respeito ao INQ, se encontra em 112.800, tocando uma forte resistência fechando a primeira perna do W. Inicial, já que pode aumentar o tamanho da figura e subir mais. Queria continuar autoexpressiva? Qual a sua análise? João, excelente pergunta também. Eu não sei se a gente vai ter uma autoexpressiva. Durante a gravação aqui atingiu o alvo, né, do nosso desafio 103.680 e também o alvo do Day Trade. Então a gente zerou o Day Trade e tem o Swing Trade. Está longe da média de 21, mas está amparado pela média de 5. O que seria o ideal? Romper o 103.680, buscar tipo um 114 e a gente ter esse patamar como suporte, como referência. E tem um gap aqui para fechar. Né? No gráfico ajustado, esse gap está 115.715. E no gráfico baseado no fechamento, 117.889. É isso mesmo, 117.889. 115.715 é porque esse gráfico, quando você tem o vencimento, ele junta o valor de um contrato no outro aqui no TradingView. Então dá essa diferença grande, mas enfim, tem um gap. Né? Ele junta, ele não... Por exemplo, amanhã ele vai juntar, por exemplo, aqui no Cartesian, o cálculo é feito de forma diferente da rolagem. Aqui, por exemplo, se abrir no 0 a 0 amanhã, ele dá que o mercado está subindo pela diferença de pontos. Então é um pouco confuso. Né? Se fosse fácil, pessoal, por isso que é desafiador, né? Por isso que a gente estuda e trabalha tanto. Se fosse fácil, mas é isso, a simetria foi cumprida e eu acho que a simetria é que vai dizer se o mercado consolidar-se acima dela, mas é evidente que está longe de média, só que não tem um sinal de topo considerável. Perfeito? Mário Weber, mestre, Dia dos Pais é todo dia, desculpa parabenizado com atraso de um dia, parabéns a todos que nos ouvem, eu concordo com você em gênero, número e grau, e eu fico muito feliz e honrado, desejo o mesmo a você. E ele diz ali, grande mestre, boa tarde de segunda-feira, hoje pela manhã quando abriu o mercado, ouvi algumas pessoas e ao ver o gráfico assustei, pois na abertura até as 9h25 caiu quase 2.000 pontos. Exato, né? A gente aproveitou para enfiar a ordem no Day Trade, né? Perto desse horário recebi teu comando, mas que com medo e não entrei. Não tem problema, assim como o Dia dos Pais é todo dia, mercado tem todo dia, né? Então, ao retornar a minha caminhada às 11h20, bingo, 112.000 pontos, azar o meu por ter tido medo. Mas é normal, Mário, a gente um dia tá mais confiante, outros dias menos, e a vida segue, né?
Esse relato serve para dizer quem sabe sabe, parabéns, muito obrigado, eu fico honrado, ainda mais vindo de você que é o nosso bem. Né? Mas às vezes a gente tá com um apetite por risco maior, menor. Teve aluno que segurou até 113, putz, fez o dobro dos pontos do comando, e assim a gente vai seguindo, né? Certo? E o Everson Luiz, boa tarde, professor. IRBR, parabéns pelo trabalho. Perfeito. IRBR é uma das ações que eu tinha separado para estudar, porque o balanço foi divulgado, então vamos atender nosso querido amigo. E aí a gente já aproveita e inicia aqui os ativos que divulgaram seus balanços. A IRBR é um caso sério, né? Eu, particularmente, é um ativo... É aquela história. Imagina, o professor Wagner Caetano é o trader de um grande banco suíço ou norte-americano e tal, e o meu gestor fala, Wagner, tem 2 milhões de dólares, aí você tem até sexta-feira para montar uma posição em IRBR. Ou é compra ou é venda, aí eu compraria. Mas se dependesse de eu escolher o ativo para operar, eu não escolheria. Aparentemente a gente tem uma pinça, talvez um ombro, cabeça, ombro invertido. É isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui o software para a gente ver os ativos que divulgaram seus balanços desde ontem, daí eu vou fazer a cobertura como é praxe, né? Temporada de balanços na sua reta final, tanto aqui quanto no exterior. A partir de amanhã, pessoal, vai começar a sair um ou outro balanço perdido aí. A temporada mesmo de balanço praticamente no exterior e aqui acabou. Então vai ficar saindo um ou outro gato pingado a partir de amanhã. Então, Idux 3, e eu fiz o resuminho lá no informe cenário, né? Essa ação nós temos em uma das nossas carteiras. Está caindo forte, eu entendo que é oportunidade. Eu gostei dos números, só que talvez o mercado esperava alguma coisa melhor, tal, enfim. Eu particularmente, os números me agradaram bastante e eu penso que é oportunidade. Vide a Mer, né, o que aconteceu. O mercado bateu num dia, ela tem um canal de alta. E eu acho que a oportunidade é recuo até a média de 21. Deve acionar um pivô de alta na semana que vem, rompendo as máximas recentes. Então, é um primeiro caso, né? Nubank. A gente tem NUBR 33 aqui no Brasil e ANU lá fora. Os números também me agradaram muito. Eu acho que o mercado também viu dessa forma, né? Muito interessante o padrão. Ela está rompendo a região da bagunça em gap. É um setup de compra, né? Tanto a NU BR33 quanto a Nubank, especificamente. Ó, rompendo a região da bagunça em gap. Os números vieram realmente fantásticos. Aí vamos lá. Even ou Even, como alguns preferem chamar, divulgou também os seus números. Even 3. Os números vieram, acho que, bem perto daquilo que se esperava. Como ela veio de uma alta muito forte, o ativo cai. Não é a minha preferência, a gente tem Cury, Melnick, JHSF, mas é uma... Cara, eu não entraria. Eu, por exemplo, MRV me atrai. Ah, mas MRV não tem o mesmo perfil, mas é do setor imobiliário, né? Por exemplo, o gráfico está parecido, eu preferiria MRV, mas entrar compra e a venda eu compraria. Tivemos o balanço da Itaúsa, né, que é um dos ativos que a gente estuda aí no dia a dia. Acho que vai devagarinho aqui, deve romper 9,62, caminhar aos R$10 aí de forma gradual, lenta. Como é característica do ativo, Vibra. VVBR3. Eu acredito que essa correção ofereça oportunidade, está num topo anterior. A máxima do dia 4 de agosto, foi aniversário do meu pai, dia 4. Uma figura autista. Redor, que é de longe a minha preferência no setor de saúde. Né? Redor é ativo para R$50 aí, final de setembro. Tá caindo, mas ela veio de um movimento forte, pessoal. Saiu de 26,
foi a 36, R$ 10 praticamente em linha reta. Temos um topo anterior aqui, 37,84, o ativo tem tudo para segurar por aqui, vai aproximando média de preço. Figura é altista, ontem formou uma Marubozu. Melius, Cash 3. Cash 3 está caindo forte, eu acho que é oportunidade por quê? Quebrou o zigue-zague descendente, tem um tombo anterior em 42, está em 38. Está na metade no Marubozu, eu penso que é compra, nem que seja para guerrilha. Né? Não compraria para uma posição, mas para guerrilha eu compraria um em 37 sim. Está sobre a média de 5. Get Ninjas. Vou colocar aqui na tela, Get Ninjas. Outro dia eu recebi uns 2, 3 e-mails, recebi uns directs da galera perguntando, né, se quem coloca os conteúdos de manhã cedo, à noite, de madrugada sou eu, sempre eu, pessoal. Conteúdos do Telegram, YouTube, sempre eu. Deixa eu só responder aqui. Deixa eu ver, minha equipe fez uma pergunta interessante. Deixa eu checar aqui, eu preciso responder agora, pessoal. O comando foi... Deixa eu ver quando foi o comando de hoje. Minha equipe está perguntando quanto tempo durou a operação. O comando foi 9:08. E que horas pegou aqui? Que horas é boa, né? Que horas, que momento que foi que realizamos lucro? 11h15, 2 horas. Deixa eu dar bom dia aqui. 2 horas. Vou colocar, desculpe a demora. Estou gravando para o YouTube. Muito obrigado. Isso aí. Então, vamos ver Get Ninjas aqui. Então, Ninja 3. A Get Ninjas. Aqui, ela quebrou o zigue-zague descendente. Ela quebrou o zigue-zague descendente. Percebam que ela rompeu essa região de R$3 de forma convicta, subindo 16,55 no dia 3. Ontem fez uma Marubozu e hoje ela devolve. Na minha opinião, oportunidade. Você pega um ativo que tem uma direção altista, só que está caindo forte. Então, oportunidade de compra. Muito bem. A CSN. CSN A3. CSN eu vejo como uma boa oportunidade, apesar de a gente ter Gerdau e tem Semin, né? Correção até o topo anterior para pegar embalo e subir, mas depende parcialmente do minério também. E nós tivemos o balanço da Semin, geralmente elas soltam o balanço juntas, né? Mesma coisa, eu vejo aqui um Mastro Bandeira informação. Aí, Boa Safra, que é uma ação que nós temos como preferência no setor agrícola. Né? Ela deu uma resposta forte, rompendo uma LTB importante, projeta até o final de agosto 13,72. Uma barra importante, sólida, né, no dia do balanço, apesar de uma alta moderada, porque é um ativo moderado, é uma ação de guarda. Né? Por natureza, temos Banco Inter. Banco Inter é um código que eu não lembro. Deixa eu colocar aqui Inter. Cara, código do Banco Inter, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Código
Eu sei mais de 90% e NBR31. Eu sei uma boa parte dos códigos. Um ou outro que não é um ativo que eu tô sempre de olho, né? Ela mudou o código, né? Era BID11. Uma alta de 12,78. O mercado gostou, tá rompendo o pivô. Situação de compra aqui a 18,91. É isso. Pivô de alta de grandes proporções. Certo? Aí fizemos boa safra. Reverteu o prejuízo, né? Banco Inter. E acho que é isso. Aí eu falei da IRBR e falar só de Walmart, né? E tem a Oncoclínicas também, que eu vi alguns comentários sobre o balanço. Eu não vi o balanço em si, mas eu vi os comentários. Então, o Onco 3. Eu tenho um amigo médico que tem uma quantidade considerável em Onco. Ele fala que é um ativo para R$15, aí tá 5. Enfim, eu não estudo muito a ação, mas entre a compra e a venda eu compraria. Ainda mais depois de uma forte queda dessa na média de 21. E tem o Walmart, né? O Walmart, o mercado gostou do balanço, está subindo 6,02, rompendo uma região aqui em gap, está rompendo um pivô em gap, no rompimento de 133,65, deve continuar subindo, na minha visão, um gap de fuga. Perfeito, então os balanços estão entregues também. Vamos fazer agora os ativos fixos. Então a Ambev, ela vai se movimentando lentamente, rumo a 15,80. É um ativo tão lento quanto a renda fixa, né? Eu não operaria, porque eu sei que muita gente gosta de Ambev, mas eu acho que não faz sentido nesse momento. Com tantas oportunidades, né? B3, SA3 lentamente acho que vai buscar os 15 no início de setembro. Né? Não tem uma volatilidade histórica tão baixa, mas é um ativo que quando está longe da média se movimenta de forma muito lenta. Ela está consolidando o preço acima de 12,96, que é o topo anterior. Aí temos BBS3. Eu realizaria lucro de forma gradual, vende um pouquinho da posição num dia, um pouquinho no outro, de repente caiu um pouco, você refaz. Eu penso que ela vai puxar a média aqui, mas está num patamar um pouco esticado, né? Então eu iria realizando o lucro de forma gradual. Agora a Bradesco não, a Bradesco ela mira aqui 20,40, talvez ainda essa semana. Tá rompendo um topo anterior, a 19,54. A Itaúsa já estudamos, tem Itube. Itube mira 28,04, que é o objetivo para o mês, né? O início aqui da cunha. Então ela vai movimentando-se lentamente, porque a média está distante, mas essa média vai subindo também. E a de 5 segura a onda, é o padrão do varal. E aí temos Sambi 11. Está prestes a romper essa LPT bem importante. Nós temos aí um provável mastro bandeira em formação. Aí BPAC, consolidando o preço acima de 26,10. Enquanto isso a média vermelhinha aqui vai subindo, que é de 21. E a verde, que é de 5, segura a onda. Positivo para o alto e avante. Eu até fiz uma enquete ontem, qual chega primeiro nos 13, né? Se é positivo o local web. Positivo tem uma próxima parada 13,10, aqui em cima. Não. Aí nós temos a local web. Eu acho que o positivo vai chegar antes que a local web nos 13. Ó, 13,48 para a local web. Eu acho que ela chega primeiro. E hoje, pessoal, o mercado chegou a 103,680. Amanhã a gente vai ter 2 novas entradas na carteira desafios, ok? Então 2 novas entradas amanhã. A gente vai fazer a rolagem de manhã, daí vai ter entradas na carteira desafio, 2 novos ativos. Então tá por aqui, né? 13,80, 13, 14,03, por aí.
O ponto certinho aqui mesmo seria pegar a máxima aqui, 14,03, né? Ok. Aí temos o IFNC. É natural que tenha essa pausa no movimento. A média de 21 está distante, aí a de 5 também vai subindo, sustentando o movimento. O objetivo da cunha 11,643, então é o alvo dessa movimentação. O IMAT, ele está derrapando porque o minério principalmente não desenvolve, mas enfim. Tem mais espaço para subir, mas é um índice que, se ele subir, vai ajudar bastante aqui para o Ibov desenvolver um movimento para buscar os 122 mil pontos no mês de setembro. Aí temos o IMOB, correção natural, testando o topo anterior como suporte, buscando apoio na média de 5. Aí o índice de consumo, tentando consolidar, fazendo um pullback também no 3538 com 10, está exatamente nesse ponto, né, no momento que eu gravo. E o índice de energia, né, trabalhando na parte alta no Morobuzu de ontem, então sem novidades, é uma correção absolutamente normal. E temos Small 11, né? Small 11 quase atingiu 111,92. Só que tem um ponto aqui também, a 111,02, que é uma resistência natural, né? 111,02. Então, sentiu, né, esse ponto, está recuando num topinho anterior, média de 5, movimento absolutamente natural também. A Petrobras está tentando consolidar o preço acima de 31,30, que é o topo anterior. Essa barra aqui deve falar muito alto, a barra do dia 12, e deve esticar a 32,69 aqui no curto prazo. E aquela história, você está comprado, coloca o stop um pouquinho abaixo da mínima de hoje, estopou, vida que segue, não estopou, você vai seguindo no trade. Hoje, né, tem muito essa história, tem desde que eu entrei na bolsa, né, essa história assim, eu vou montar uma posição, Petro ou Vale, né? Hoje eu trocaria Petro por Vale, né? Então eu venderia Petrobras, ou pelo menos uma parte, e eu colocaria sim Vale. Eu acho que ela está mais descontada, ou Vale, ou uma ação ligada ao setor de metais, Semin, Gerdau. Então a Vale, provavelmente ela vai romper os 70,06 e ela projeta R$80 aqui dentro de umas 2 semanas. China 11 eu não vejo como tão interessante, mas se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria. Aí temos a Cury 3. Né? Essa correção abre oportunidade na minha visão. O ativo está muito longe da média, então está na média de 5, é natural a aproximação entre média e preço. E nós temos a Melnik, bastante volátil, né? A Melnik chegou a trabalhar hoje a 4,80, está recuando, mas frigir dos ovos, acredito que ela suba aqui e busque 5,50 no início de setembro. Local Web já vimos, Gerdau, em razão do minério, corrige hoje, mas acima de 24,21 deve seguir a escalada para fechar esse gap. Dei um F25 um repique. Se eu tivesse vendido aqui em cima no oco, já teria zerado a posição. Teria feito um pouco na sexta, ontem, hoje liquidaria tudo. E aí nós temos o Ibov, né? O Ibov tentando consolidar preço acima de 119,709. Bova 11, idem, só que o ponto aqui é 108,75. Não chegou a fechar o gap, por pouco, mas não fechou. E a gente tem um mini índice, né? Acho que a gente acertou milimetricamente a saída. Vamos ver aqui. A gente acertou a saída, talvez tenhamos até um outro comando para day trade daqui a pouco. Né? Ela está trabalhando sobre a média de 21, tá? Vamos observar o movimento para ver se a gente faz uma nova entrada para day trade. Tem um mini dólar. Né? O mini dólar tá parecendo um mastro bandeira de queda aqui em formato flâmula, enfim. Só que hoje tem um repique, né? Tá mais ou menos ali no nosso médio da operação de venda. E no intraday rompeu a CLTA. Vem aqui numa região de resistência agora.
Eu acho que é um ponto importante, 5166. Abaixo desse ponto, talvez busque 550, alguma coisa um pouquinho abaixo, e nós temos o milho. O milho, novamente uma sessão de queda, é um saco operar milho, né? Eu não vejo a hora do milho disparar aqui pra gente zerar e não operar tão cedo. E assim como o Bitcoin, eu acho que vale a pena manter por enquanto. Sendo o mais sincero possível, é isso, né? A mesma coisa que o Bitcoin, né? O Bitcoin está dormindo, aí fica como alternativa o BitH11, né, para uma posição de compra, ou Hash 11 para quem não tem conta em exchange. Pessoal, agora, da mesma forma que realizou lucro enquanto eu estava gravando, como aqui é a vida real, eu vou mandar um comando lá no grupo de entrada para day trade. Ó. Então, caros, boa tarde. Vocês vão ver que vai chegar meio-dia 5, meio-dia 6. Caros, boa tarde. Segue comando para o segundo day trade de hoje. No IN Q22. Comprar mercado e imediata. Legal, então foi lá o comando, ó. Sai comando para o segundo day trade de hoje, comprar mercado e imediata. Então eu vou colocar nos grupos aqui de Telegram, aqui é a vida real, pessoal, então vou colocar nos grupos de Telegram, depois eu coloco a minha ordem. Então são vários grupos, depois a gente vai unificar, mas agora são vários grupos, né? Comprar mercado e imediata. Eu vou colocar a minha ordem pelo celular. Vamos ver aqui. O objetivo eu coloco depois. Então estou colocando nos grupos. Deixa eu colocar o livro de ofertas aqui. O IN Q22. Maravilha. Executou. Legal, executou. Então aqui. Minha ordem foi executada a... É que às vezes dá uns valores quebrados, mas eu vou colocar aqui 111, 112, né? 810. Maravilha. Depois eu coloco o objetivo, ó. Aqui é vida real, então meio-dia 7. Minha ordem foi executada a 112, 810. Maravilha. Então vamos ver se... Depois eu coloco um objetivo aí no Telegram, senão vai atrasar muito a gravação aqui. Eu preciso pensar um objetivo e tal. Mas acho que daqui a pouquinho vai estar acima de 113 de novo. Então beleza, a gente fez a segunda entrada para day trade. É vida real aqui, comando, tudo feito. Então o que faltou a gente ver aqui? Falei sobre índice de consumo, IMOB, Small 11. Né, Small 11 dando oportunidade de entrada para quem não o fez. Eu falei dos outros índices. Aí nós temos Bolsa de Xangai. Acho que deve continuar o movimento de alta, aqui uma correção no tempo, para a continuidade do movimento. Temos o índice Nikkei. O índice Nikkei está esticado. Se eu tivesse ações atreladas ao índice Nikkei, eu começaria a realizar lucro. Minério de ferro e petróleo já vimos, nós temos os títulos americanos de 10 anos. Né? Enquanto acima dessa linha aqui devem continuar subindo gradualmente. Caso trabalhem abaixo das médias, podem renovar aqui a mínima
recente buscando 2.675. Índice Nasdaq, um movimento normal, né? Distante de média, apoiando-se aqui num topo anterior, na média de 5, sem novidades. Aí nós temos o S&P, também trabalhando numa região de resistência. O Dow Jones em alta, muitas vezes é normal, né? Esses movimentos de diferença entre S&P, Nasdaq e Dow Jones em movimentos de correção. Né? Está aqui numa região de resistência, a máxima do dia 4 de maio. Aí temos o VIX, ele não consegue desenvolver um movimento de recuperação, apesar de uma alta tímida. E aqui o BZQ, a mesma coisa do VIX, está nas mínimas aqui do movimento. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Mas tem um sinal de topo, é um arame, mas tem que ver a conjuntura, né? A média de 5 é um forte suporte. Reino Unido vai no ritmo devagar e sempre rumo a essa LTB até o fim da semana, é a minha visão. Eurostock 50 rompeu, né, uma cunha e tem alvo de curto prazo a 3.851. Bolsa de Paris devagar e sempre, está numa região de resistência parecida com a configuração das bolsas americanas. E nós temos o índice DAX, rompeu a máxima do dia 4 de agosto, né, a máxima é essa 13.792 e deve seguir o rumo a essa LTB na próxima semana. MME, fluxo para mercados emergentes em alta, uma correção no tempo, DXY de lado. Isso favorece um recuo do dólar no período da tarde, eu acredito nisso. Bovespa em dólares, correção no tempo. Bova 11, Bovespa nós já vimos, né? O Bova 11, ele tem um sinal, mas está consolidando acima desses topos. A média de 5 é suporte e é natural um movimento lateral mais truncado, porque está bastante esticado. Acho que a gente acertou a segunda entrada para day trade, no 112.800 por ali. E além da carteira desafios, eu vou fazer hoje... Ontem nós fizemos a... Não me lembro, hoje eu vou fazer a Fly USA, daí amanhã eu faço ou a ouro ou a carteira Pocket. Então, Apple, ela tem uma tendência claríssima de alta no curto prazo, o objetivo é $180. Podemos ter correções no meio do caminho, a média de 5 vai amparando os preços padrão do varal, mas a de 21 também vai se aproximando conforme o ativo sobe. Ativo tem um desenho de alta como a AMD, aí ela cai, eu acho que é oportunidade de compra, a ideia aqui de um mastro bandeira em formato flâmula. Cat, corrigindo no tempo também, oportunidade de entrada, acima de 199,49 ela tem 1, 2, 3 gaps para fechar. Deere & Company, a mesma coisa, correção no tempo sobre uma região de importante resistência 367,16. Temos GM dando sopa, já mostra aqui que esse desenho de topos e fundos descendentes mudou e a direção é outra, né? Então ela vai galgando novos degraus. Quando a gente menos esperar, está $45, estará. JP Morgan, ela deu uma resposta, temos um ombro, cabeça, ombro invertido e está rompendo uma LTB, muito importante esse movimento. Mercado Livre, correção, oportunidade. Lembra que eu comentei que ela poderia dobrar no curto prazo? Ó, mais um pouco ela dobra a 1.200. Pelo menos um 275,82 eu creio que ela busque em setembro. E aí chegando na reta final temos 3M, um pullback no topo anterior. A média vai se aproximando de 21. Tesla, é interessante que rompa 940,82 para não deixar um topo duplo, né, com o eixo a 838,06. Não acredito que ela comece a descer para confirmar esse topo duplo, acho muito difícil. E United Steel, mesmo com o minério derrapando, ela parece armar aqui um mastro bandeira. E por fim, XP, que está extremamente volátil, né? Ontem subiu 10 com 97, hoje está caindo 4,39. Acho que é uma oportunidade de compra para quem está de fora ou até para reforçar um pouco a posição no ativo. Lembrando, amanhã a gente vai ter 2 novas entradas na carteira desafios aqui no Brasil, provavelmente no período da tarde ou depois que a gente fizer a rolagem com tranquilidade. Então, acho que nós acertamos a segunda entrada para day trade. Daqui a pouco eu coloco o objetivo no Telegram. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!